Olá, nessa aula daremos continuidade ao tema de mobilidade social, aqui na aula de Sociologia, só que agora fazendo a resolução de exercícios. Coloco uma observação de que vocês só precisam copiar o que estiver escrito de azul e vermelho. O azul é a parte do enunciado ou de alguma alternativa que eu pedi para copiar, e de vermelho é a resposta. O que estiver escrito de preto não é obrigatório, tá? Vocês podem copiar aí de forma opcional. Vamos então para as questões. Exercício número 1. Entre os fenômenos sociais estudados pela sociologia, a mobilidade social é um indicador do nível de desigualdade de mudança social. Sabendo disso, ao falarmos em mobilidade social, estamos nos referindo a... Vamos pensar aqui, letra A frequência com a qual as famílias de uma sociedade deslocam-se ou mudam suas residências em um determinado período de tempo. Não é isso aqui. Mobilidade social não tem a ver com mudança de uma cidade para outra, mas sim de mudança de status social, tá? De condições sociais de vida. Tá? Então não tem nada a ver com a letra A. Letra B. Ao número de migrantes e imigrantes que passam pelo território de um país em determinado tempo. Assim, quanto maior for o número de migrantes e imigrantes, mais movimentada uma sociedade será. Também não, mobilidade social não tem a ver com deslocamento físico das pessoas. Tem a ver aqui com uma mudança do status, de condição financeira, de condição de poder aquisitivo. Vai ser isso aqui, tá? Letra C. Ao índice de pessoas que conseguem ascender ou que caem na escala socioeconômica de uma sociedade, observando os meios e os mecanismos que os indivíduos dispõem para tanto. Perfeito, né, gente? Ele acabou de dar aqui o conceito de mobilidade social. Mobilidade social, como eu estava falando sobre questão de poder aquisitivo, de condições financeiras, tem a ver com a questão econômica, tá? Então a gente pode, até gravem essa palavrinha aqui chave quando a gente vai falando de mobilidade social, que é a questão econômica. É você, por exemplo, estudar, conseguir fazer uma faculdade e se deslocar socialmente de uma classe, às vezes, D e E, Lembra que na aula passada nós falamos sobre as classes sociais. Você sai de uma classe lá da pobreza, miséria e vai para uma classe C, para uma classe B. Então você está tendo mobilidade social. Lembrando que mobilidade social pode ser no sentido ascendente, que é esse de subir, mas também pode ser no sentido descendente, que é quando você cai. Então, uma pessoa que tinha um padrão de vida, uma condição financeira, e aí ela empobrece e cai socialmente, tá? Então, pode ter esses dois sentidos, tudo bem? Letra D, só para a gente poder fechar aqui, vamos ver porque já está errado. O desenvolvimento dos meios de transportes públicos responsáveis pela movimentação das pessoas em uma sociedade justa e desenvolvida. Gente, isso aqui também é mais absurdo ainda, né? Então nós vimos aqui que mobilidade social não tem nada a ver com deslocamento de pessoas, no sentido físico, mas sim no sentido socioeconômico, tudo bem? Questão número 2. Entre os fatores que influenciam a mobilidade social estão... Vamos ver aqui quais são esses fatores e tomar muito cuidado com esse tipo de questão, porque em sociologia, quando estivermos falando de mobilidade social, nós vamos estar falando das condições que a sociedade possibilita para que essas pessoas se desloquem socialmente, tá? Então, gente, eu já falei isso outras vezes. Tome muito cuidado, tá? Porque provas como o Enem, provas de vestibular de modo geral, exploram muito esse aspecto aqui, da pessoa fazer uma análise, acabar fazendo uma análise do indivíduo e esquecer que em sociologia nós temos que fazer uma análise da sociedade de modo geral, tá? Vocês vão ver como isso aqui é importante. Olha só. Letra A. A vontade de trabalhar, a preguiça e o nível educacional? Não são fatores que vão estar influenciando a mobilidade social de acordo com a sociologia, tá? Por quê? Isso aqui, gente, está falando de aspectos subjetivos, aspectos que a sociologia ela não vai abordar, ela vai se preocupar mais não com o indivíduo em si, claro, não é que ela não se preocupe com o indivíduo, mas é que ela vai se preocupar com o indivíduo dentro de um contexto da sociedade, tá? Então vamos analisar aqui, letra B. O nível econômico familiar, o nível educacional familiar e as políticas que asseguram igual acesso aos meios de formação educacional. Essa sim está perfeita, né? Por quê? Perceba que ele está falando o seguinte: o que vai influenciar na mobilidade social?
É o nível econômico familiar, é a sociedade possibilitar um nível econômico familiar melhor, um nível educacional também para a família, políticas, né, a gente chama isso aqui de políticas afirmativas, que são políticas sociais que possam dar acesso aos meios de formação educacional, escolas públicas, sistemas de bolsas financiadas pelo governo. Então, essa sim está mais correta aqui com a ideia de mobilidade social. Vamos ver a C e a D porque estão errados. A comodidade, o nível educacional e a vontade de trabalhar. Nível educacional até vai, mas agora quando fala de comodidade e vontade de trabalhar, isso aqui são aspectos subjetivos, então a gente não vai aqui na sociologia abordar. É claro que tem pessoas que podem ter condições de ascender socialmente, subir socialmente, mas às vezes não sobem por questão de preguiça, por falta de vontade de trabalhar. Pode acontecer, sim, mas essa não é a preocupação da sociologia. A sociologia vai tentar entender por que tem, por exemplo, sociedades onde tem mais gente, né, subindo socialmente, sendo melhor de vida, há uma melhor distribuição de riqueza, porque outras há muita gente na miséria, há muita gente que há uma concentração de renda numa classe mais rica. Então, isso que vai ser a preocupação da sociologia. Tá? Letra D. O nível econômico familiar, a comodidade e as políticas que asseguram igual acesso aos meios de formação educacional. Essa questão está quase certa. O que mata aqui é a palavra comodidade, tá? Que não é o foco aqui da sociologia. Então, matamos a número 2, vamos para a número 3. A estratificação social é uma realidade em todas as sociedades do mundo. Dentro do conceito de estratificação, a mobilidade social existe quando? Vamos ver aqui, olha. Letra A. O indivíduo muda-se de um bairro ou região. Nós já vimos que mobilidade social, né, não tem nada a ver com mudança, né, física. Tá? Isso aqui é uma pegadinha que muitas vezes é colocado nas provas e que vocês aqui certamente não vão cair. Tá? Letra B. Uma família ou um indivíduo migra para outra região do país? Também não. Tá? Letra C. Um grupo social ou um indivíduo ascende ou descende na escala social. Agora sim, né, gente? Porque está falando que então, mobilidade social tem a ver então com essa ascendência ou descendência na escala social. Você sair de uma classe, né, mais baixa para uma classe mais alta, ou de uma classe mais alta e para uma mais baixa. Tá? Lembrando que essa aula aqui complementa a parte teórica. Então, é sempre bom, né, vocês verem essas aulas juntas também, tá? Como vocês têm acesso às aulas anteriores, eu até recomendo que vocês revejam a aula e encaixem com essa daqui, tá? Porque como nós temos um tempo só na semana, então eu acabo dividindo a teoria com o exercício, mas a ideia é que vocês vissem essas aulas em conjunto, tá? E conferissem aí com as anotações de caderno. Letra D, vamos ver porque a D e a E estão erradas. Um grupo social migra para outro país, também não está novamente focando no aspecto físico. Uma grande quantidade de famílias desloca-se do campo para o meio urbano. Perceba que ele relaciona aqui várias alternativas, dando uma ideia de mobilidade social com uma mudança no aspecto físico, né, de deslocamento. E mobilidade social não tem a ver com isso. Tá? Vamos para a última questão. Mobilidade social é o movimento de indivíduos e grupos entre os diferentes estados da sociedade. São aquelas camadas, né? Nós já vimos lá que quando a gente analisa uma pirâmide, né, social, geralmente a maioria da população acaba ficando nas camadas mais baixas. E a população mais rica, geralmente ela fica naquelas camadas mais afuniladas da pirâmide, né, que é quando ela vai subindo. O que acontece? Em países mais ricos, desenvolvidos, com melhor igualdade social, o que você vai ter? Você vai ter uma pirâmide mais achatada, que é aquela pirâmide onde você vai igualando. Claro que você não vai conseguir, gente, ter um plano de igualar totalmente a pirâmide social. Você não vai ter como se fosse um retângulo em pé, onde você tem camadas assim, com a mesma quantidade de gente em todos os estratos sociais. Isso daí seria uma utopia, tá? Mas o que se busca numa sociedade é você igualar mais, né? Você permitir também um fluxo de que as pessoas saiam, né, dessas classes mais baixas e ascendam socialmente. Tá? Então, por exemplo, um país como o Brasil, por que o Brasil é um país considerado muito desigual? Porque você tem uma concentração de renda absurda nas camadas mais altas, que são a classe A e B, e você tem mais de 50% da população na miséria. Né? E na miséria ou na pobreza. Tá? Não seria bem miséria. Você tem ali uma parcela que realmente está na miséria e você tem uma
classe pobre muito grande, tá? Então, se a gente falasse das classes D e E, ela ocupa mais da metade da população. Isso é algo preocupante, tá? Mas, enfim, vamos tentar então aqui achar a resposta correta. Letra A. O gênero e a raça não têm qualquer influência sobre a mobilidade social nos sistemas de estratificação em classe. Gente, completamente errada, porque nós sabemos muito bem que, ainda mais, não somente no Brasil, mas em vários países do mundo, a questão racial, a questão de gênero influenciam muito na estratificação em classes, tá? Países onde você tem um histórico de séculos de escravidão, claro que vai ter classes raciais, gêneros, né, que historicamente foram excluídos da sociedade ou que tiveram um acesso negado. Isso influencia sim no nosso cenário. Você para pensar que o Brasil, a escravidão acabou aqui muito recentemente. Se a gente pegar que o Brasil tem pouco mais de 500 anos, a escravidão acabou tem bem menos que 150 anos. Então, isso tem uma herança assim, histórica e tem fatores sim, raciais que influenciam no nosso cenário social. Então, né, essa A está completamente errada. Tá? Letra B. As sociedades modernas ou industriais são mais fechadas em termos de mobilidade social do que as sociedades do passado. Está errado. Por quê? Pelo contrário, a sociedade moderna, né, ainda mais pós-revolução industrial, pós-revolução francesa, ela tem um fluxo de mobilidade social maior. Claro que, volto a repetir, isso varia de países para países. Tá? Então, um país europeu, de repente você vai ter alguns países ali com maior fluxo de mobilidade social. Outros têm menos, tá? Mas isso varia de países para países. Tá? Mas, de um modo geral, se você analisar, por exemplo, o período da Antiguidade, o período da Idade Média, e até no período moderno, né, que é o período ali que vai, né, do Renascimento até as grandes revoluções, você vê que a mobilidade social era mais custosa, era mais difícil. Hoje você pode ter uma pessoa, por exemplo, que nasceu numa situação de miséria, vem numa família muito pobre e que de repente ela mete a cara nos estudos, se mata, passa uma faculdade de medicina, daqui a pouco está ganhando mais de 20, 30 mil reais por mês. E ela muda seu plano social, ela de repente vai para uma classe média. Então ela saiu de uma classe E e foi para uma classe média e às vezes até consegue chegar lá na classe B e A. Você tem, por exemplo, youtubers, né, que ficam ricos, você tem jogador de futebol. Então você tem, assim, claro, estou dando só uns exemplos assim, meio bobinhos, mas só para vocês entenderem que a mobilidade social na situação das classes mais no período aí moderno, digamos assim, né, depois das grandes revoluções, nas sociedades modernas, de modo geral, a mobilidade social se tornou mais frequente do que antigamente. Tá? Antigamente, que eu digo, nos períodos aí que eu citei. Tá? Então, a letra B está errada. Letra C. A mobilidade social ascendente é mais comum do que a mobilidade descendente, embora seu alcance seja limitado. Mesmo nas sociedades envolvidas, a maioria das pessoas não ascende muito acima do nível de suas famílias. Essa está perfeita. O que acontece? Essa questão aqui, gente, olha só. Ele fala que a mobilidade social ascendente é mais comum do que a mobilidade descendente. De um modo geral, as pessoas, quando acabam, ainda mais nas sociedades modernas, pessoas tendo um acesso à educação, tendo um acesso a alguns programas sociais, elas até conseguem melhorar sua qualidade de vida. Tá? Então acaba se tornando mais comum do que no sentido inverso. Só que ela é um pouco limitada, porque geralmente não é que você fez uma faculdade, por exemplo, estudou, que você agora vai se transformar dono dos meios de produção, vai estar lá nas famílias mais ricas. Não, você muitas vezes vai custar a conseguir, às vezes, pular de uma classe B e E para uma C, né, e quanto mais chegar talvez numa B. Né, e olhe lá. Tá? Então, essa mobilidade social ela acontece? Acontece, mas não é também assim um fluxo constante de uma quantidade enorme de gente saindo das classes mais baixas e indo para as mais altas. Aí as que conseguem, às vezes, sair de uma classe muito baixa e chegar lá em cima, é uma porcentagem muito pequena. Tá? Então, ela é bem uma minoria mesmo do extrato social. E a letra D, para fechar, o aumento das redes de informação do acesso ao ensino superior não promoveu uma mobilidade ascendente entre as gerações nas atuais sociedades de classe. Isso aqui contraria totalmente o que eu acabei de falar na aula. Né? Eu falei que o acesso ao ensino superior possibilitou sim muita gente sair das classes mais baixas e ascender socialmente. Tá? Então aqui a gente fecha a resolução das questões, tá? Fechamos essa parte aqui
estejam todas essas questões no caderno, tá? E até uma próxima. Grande abraço.